E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Smonox e hoje a gente vai treinar o desenho do Homer Simpson. Fica aí que eu vou dar dicas e alguns macetes pro desenho. Vamos lá? Vamos treinar? Bora lá! E para esse desenho nós vamos precisar de uma folha de sulfite A4, um lápis, no caso aqui eu vou usar uma lapiseira, borracha, se você quiser e se você tiver uma caneta, e para colorir, se você tiver alguns lápis de cor. Beleza? Então vamos lá. Bom, antes de começar o desenho, a gente vai ver como é o formato do desenho. Nesse caso aqui eu imprimi ele num A4 e a gente está vendo que ele é mais vertical do que horizontal. Se a gente pegar a medida da altura do desenho, é muito maior do que do comprimento, da largura do desenho. Então, por isso, o desenho vai ficar melhor se a gente colocar ele num sulfite em pé, assim, na vertical. Beleza? E aí, vamos começar. Primeiro a gente vai marcar mais ou menos aqui o espaço, certo? Eu vou querer que o meu desenho fique mais ou menos aqui, até mais ou menos aqui embaixo, certo? Então se a gente pegar aqui, ó, a gente tem a linha aqui do Homer e a linha aqui em cima do cabelo. Certo? E agora vem uma dica de proporção para a gente medir o desenho de acordo com algum elemento. No caso aqui, eu acho interessante usar o olho do Homer. Então a gente pode pegar o lápis e medir. Mais ou menos aqui assim. A gente tem a altura do olho. Então no desenho a gente tem 1,5 mais ou menos para cima e para baixo. 2 e um pouquinho. Então a gente tem 1, 2, 3, 4,5. Então se a gente pegar aqui na nossa proporção aqui, mais ou menos isso aqui, se a gente transferir para cá, eu vou ter meio ali. 1, 2, 3, 4 um pouquinho. Vou pegar aqui embaixo aqui. 1, 2, 3, 4, meio. Mais ou menos aqui, né? 4,5, beleza. E de lado a gente tem quase um para cá e um para lá. Tá vendo? O outro, o olho lá é um pouquinho menor, né? Tá. Então, mais ou menos no meio o olho vai estar, né? Então, vamos colocar uma linha aqui assim. Vai ser mais ou menos nosso meio. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é um rascunho. Então as linhas você pode fazer elas bem. Você pode fazer elas bem de leve, usando o lápis bem de leve. A gente tem mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui, né? Seja que mais ou menos a gente já tem a posição do nosso olho. Então nosso primeiro olho ele vai ficar aqui. O segundo olho ele fica mais ou menos aqui. E aí vem uma dica. O olho ele não é exatamente reto, ele tem uma leve inclinação. Então essa
parte aqui do olho em cima, ela vai ser um pouco mais alta do que o outro olho. E agora aqui a gente tem mais ou menos, então, por aqui, né, na medida da altura do olho, a gente vai ter, cara, aqui, não, a bolinha aqui, ela não fica exatamente no meio, eu vou deixar aqui. Essa outra, ela também fica um pouco mais para baixo, se a gente reparar, ela fica um pouco para baixo, então aqui também um pouco para baixo. A gente faz o outro olho aqui, sim, mais ou menos, tá. Então, aqui a testa a gente sobe aqui, ó, um pouco para cima do olho. Aqui a gente tem um pouco para cima do olho, a gente começa a fazer a voltinha. E aqui ele tem um gordinho ali. E aí a gente faz mais ou menos aqui. E aí a gente vem com, não chega metade, mais ou menos na metade, um pouquinho mais da metade talvez. E aí você tem a caída da carequinha do Homer. E aí ele faz uma voltinha e ele vem quase rente aqui, ó. Se a gente descer uma linha vertical aqui do olho, ele vem quase aqui, ó, no pescoço. Então vem aqui um olho, vem aqui, então ele vem até aqui mais ou menos assim. A orelha, ele fica um pouco para baixo do olho, então um pouco para baixo do olho a gente vai ter a orelha, mais ou menos assim, né? Agora vamos ver nariz. Vamos ver o nariz. Onde fica o nariz? Ó, tá vendo aqui, ó? O nariz, ele invade um pouco o círculo desse olho aqui. Então ele tem que começar um pouquinho para baixo da bolinha do olho, né? Então ele começa mais ou menos aqui, sobe até aqui. Então ele faz assim. E aí ele cai antes do final do olho. Não se preocupem se o desenho ficar rabiscado, se o olho não fica exatamente um círculo, porque depois a gente arruma. O importante é a gente ter a noção de como vai ficar. Aqui o nariz desce para cá assim. E ele vem aqui, assim. Ele vem bem pertinho aqui do olho, né? Então ele vem bem pertinho do olho. E aí ele vai caindo. Mas aqui, ó, tá vendo a linha que eu tracei aqui, ó, na lateral do olho? Ele não chega até lá, então mais ou menos por aqui assim, tá? Por aqui. E aí se a gente tem a altura do olho mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Então vai na metade do segundo aqui embaixo, né? Tá. Vamos aqui para outra parte da boca. Aqui ele tem essa bochechinha dele saindo logo depois do nariz. E mais ou menos no meio do caminho aqui ele sai
sai a boca. Algo mais ou menos assim, certo? E aí a gente tem esse biquinho aqui é mais ou menos no nariz, na orelha. Será que a nossa orelha tá no lugar certo, hein? Será que ela tá do tamanho certo? Vamos ver. A orelha, mais ou menos metade. A nossa orelha tá dando. Vou ver se ela é mais assim. Então aqui tem um bico assim. E aí vem a boca. Lembrando aqui, ó. Ela tem que vir subindo perto da orelha. Ela faz uma voltinha e passa um pouco da nossa marcação aqui, ó, da altura do olho. Então ele passa um pouquinho aqui e volta, certo? Tá, agora eu acho que aqui eu errei. Não tem problema se errar, a gente pode ir arrumando. E aqui o dente, vamos ver. Será que o dente, a parte de baixo do dente começa aqui? Começa aqui e encontra aqui, né? Mais ou menos. Ele passa um pouco para lá, então se a gente seguir mais ou menos, então ele vai fazer isso. Aí aqui a gente vai ver que tá um pouco errado o nosso queixo. Aqui ele tem um biquinho. Tá. O outro dente segue aqui mais ou menos no mesmo ângulo. Esse outro risco vem debaixo do nariz, meio que no meio dos olhos. E o último aqui quase na linha da bolinha do olho. Então vamos lá. Então aqui a gente tem para baixo, aqui tem o pescoço e onde junta aqui, ó, desce uma camisa, desce a barriga aqui. Ai, quase não deu ali. Vamos ver aqui, mais ou menos aqui, será? E a gente vem aqui, sobe até no meio aqui, mais ou menos, será? Sobe até aqui. Sim, pertinho do queixo. Depois faz uma voltinha aqui. E aí a gente tem a outra gola aqui. E aí desce a gola aqui. Beleza? Aqui assim a gente tem um ombro. Quase que meu papel não deu, hein? Não tem problema, porque a gente tá treinando, né? Vamos ver aqui. O cabelinho dele, mais ou menos um pouquinho depois, entre o olho aqui, mais ou menos aqui seria. A gente consegue fazer cabelinho. Ele chega até aqui na orelha aqui. Tá. O outro, ele começa meio que no meio entre onde ele cruza aqui, né? A gente vai aqui
E termina aqui. Acho que tá faltando um pouco mais de inclinação. A cabeça dele cresceu um pouco mais. E o Mzinho aqui. O Mzinho começa bem próximo ao olho. E é um M meio deitado, né? Então a gente faz aqui. Na perninha aqui do meio ele vem aqui. Depois sobe um pouco pra cá. Lembrando que ela é um pouco deitado, né? Aqui. E termina aqui. Beleza. Eu acho que nosso rascunho já tá bom. Ele ficou bem marcado mesmo, mas dá pra perceber o desenho, né? A gente já tem algumas linhas principais, tem o olho, a boca. É isso aí. Eu vou dar mais uma acertadinha aqui assim, só para refinar um pouco melhor o desenho. Vou dar uma adiantada. E aí daqui a pouco eu volto. Muito bem, agora vou só dar uma olhada aqui um pouco de longe, afastar um pouco, só para ver se tá tudo legal. Isso é uma dica bem legal. Se você fica muito perto do desenho, assim, às vezes você não consegue ver alguns detalhes que não estão muito legais. Daí é legal se você conseguir parar um pouco, afastar, olhar um pouco o desenho de longe. Pode ser que você comece a enxergar algumas coisas que estão meio fora de proporção, alguma coisa, algum detalhe que você consegue melhorar, tal. Eu acho que é isso. Agora a gente vai finalizar. Eu vou começar a finalizar usando uma caneta. É uma caneta hidrográfica. Normal, simples. Se você tiver, beleza. Se você não tiver, reforça o traço aí com o lápis mais forte, para deixar o seu desenho mais visível. Pode ser uma caneta esferográfica, a caneta que você tiver também, se você quiser. Beleza? Lembrando que eu não sou o profissional de desenho, mas eu já desenhei bastante na minha vida e eu queria fazer esse vídeo para passar um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu fiquei muito tempo desenhando só no computador e um pouco meio que eu perdi a prática do desenho no papel. Então eu tô retomando e estudando junto com vocês, beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui de novo só para finalizar na caneta aqui, daqui a pouco eu volto.
mais. Terminei de passar a caneta, agora eu vou apagar o meu lápis. Também, novamente, eu vou fazer tudo muito de leve para não machucar o papel. Então, eu vou apagando bem de leve. Beleza, agora eu tirei o grafite. Agora eu vou colorir. Eu estou usando aqui movimentos mais ovais, né? Quase circulares, dependendo do lugar, mais circular, para tentar deixar o papel, tentar deixar o lápis mais uniforme, a pintura mais uniforme. Se fazer muito assim na risquinho, pode ser que fique um pouco marcado o papel, fica um pouco marcado o traço, e aí vai dar para ver certinho por onde o lápis passou e o ângulo que ele passou. Fazer movimento circular deixa um pouco mais uniforme. Bom, para a parte aqui da boca eu vou tentar simular esse marrom, porque eu não tenho. O marrom que eu tenho acho que é um pouco mais escuro do que é lá, então eu vou passar primeiro um amarelo aqui embaixo, depois eu coloco um marrom bem de leve. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, eu já deixei colorido e tal. E aí eu vou ficando por aqui. O que vocês acharam? Se gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou trazer muito mais vídeos sobre como desenhar, dar mais dicas de desenho, de ilustração. E é isso aí. Vamos treinando para melhorar. Beleza? Valeu!